Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O estudo de hoje é o estudo número 14, que é a mudança dos 10 mandamentos. O estudo sobre a mudança dos 10 mandamentos. A mudança dos 10 mandamentos o grande filósofo nos ajuda a entender o estudo de hoje. Platão, em seu livro A República, ele fala de um mito magnífico, a narrativa do reforço e o desejo do povo em aceitar a sua condição social, seja qual for. A República é o segundo diálogo mais extenso de Platão, que foi escrito em 427 a 347 anos antes de Cristo. Composto por 10 livros, em 10 partes, é abordada diversos temas como política, educação, imoralidade da alma, entre outros. Entretanto, o tema principal do eixo condutor do diálogo é a justiça. O mito era este: quando Deus criou os seres humanos, criou uns com ouro, outros por dentro, outros com prata e outros com bronze. Aqueles que tinham ouro por dentro deveriam ser os guardiões e o mais elevado nível político, social da nação. O que tinha prata seriam os auxiliares. Finalmente, os de bronze seriam os de classe mais baixas. Se o povo acreditasse neste mito, ele disse que estaria satisfeito com a sua situação de vida. Qualquer que fosse, qualquer que era ordenado por Deus, alguém lhe perguntou: você conhece alguma forma de fazê-lo acreditar nisso? A resposta de Platão foi uma das mais assustadoras e reveladoras de toda a literatura antiga. Não na primeira geração, disse ele, mas você pode ter sucesso nas segundas gerações posteriores. De tempo suficiente, qualquer mentira ou mito, dia, volta a acreditar nelas. Quais são os costumes e as práticas que mais acreditam que é a verdade, mas não são? Hoje iremos estudar a lei de Deus e as mudanças que foram efetuadas pelo homem no decorrer da história. Platão, aqui no seu livro A República. Esse livro é público hoje você pode baixar ele em PDF aí no Google, se vocês quiserem, pode me chamar aí na caixa de recado aí que eu mando para vocês, eu tenho ele em PDF. Ele diz que a mentira contada muitas vezes naquela primeira geração, ela pode até não fluir, mas de gerações futuras, aquela mentira pode passar a ser a verdade. Então, há hoje muitas coisas que diz sobre a mentira, que era mentira e que muitos acham que é verdade. Os 10 mandamentos estão relatados em Êxodo 23:17. O primeiro mandamento é: não terás outro Deus diante de mim. Segundo mandamento, proíbe de fazer imagem e prostrar diante delas e adorá-la. O terceiro mandamento é uma recomendação para que não tomamos o nome de Deus em vão. O quarto mandamento requer a observar o sábado, o sétimo dia, que é o dia do Senhor. Estes 4 primeiros mandamentos referem-se ao relacionamento do homem com Deus. Os 6 últimos mandamentos tratam do relacionamento do homem com o seu semelhante, que é: honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue os dias do Senhor na terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho ao teu próximo. Não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A Bíblia afirma em Êxodo 31:18 que deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita com o dedo de Deus. A função dos 10 mandamentos, apresentada em Gálatas 3:24, é da maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que possamos justificados. Romanos 3:20 vai dizer: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei que vem o conhecimento do pecado. A lei revela o pecado, mas não tem o poder para nos salvar, visto que esta é uma função de condenar aqueles que permanecem no pecado. Quando o Espírito Santo nos convence que somos pecadores e vamos a Cristo, recebemos uma nova vida.
podemos ver a importância da obediência aos mandamentos de Deus na vinda de Jesus Cristo. Em João 15:10, lemos a palavra de Jesus dizendo: se guardares os meus mandamentos e permaneceres no meu amor, do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permanecer no seu amor. Em toda a sua vida, Jesus Cristo viveu em conformidade com o que o Pai expressava nos 10 mandamentos. Jesus não aprova a ideia da mudança dos 10 mandamentos. Mateus 5,17 vai dizer: encontramos a palavra de Jesus: não cuideis que vim destruir a lei ou profetas, não vim abrogar, ou mais cumprir. O que é abrogar? Abrogar é abolir, cancelar, revogar, assolar e eliminar. Jesus não veio eliminar, destruir as leis que o seu Pai se escreveu. Em Eclesiastes 3,14 diz: eu sei que tudo quanto Deus faz dura eternamente, nada lhe deverá acrescentar e nada deverá se tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Daniel viveu 600 anos antes de Cristo e recebeu a revelação de Deus sobre a mudança dos 10 mandamentos. Ele declara no livro de Daniel 7,25: e profirá as palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em cuidar dos tempos da lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e a metade de um tempo. Daniel 8,12 vai dizer: e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Por causa das transgressões, lançou a verdade por terra e fez prosperar. Que a verdade da palavra de Deus seria jogada por terra e que Satanás criaria um sistema religioso que proferia palavras contra o Altíssimo. Magoaria os filhos do Altíssimo, cuidaria de mudar os tempos da lei. E os santos estariam na mão deste por 1260 anos, é o que diz a religião dos sétimos dias. Eles dizem que 1260 anos. E este período foi de 1260 anos, foi de 538 até 1798, quando Roma perdeu o controle político e religioso. O poder de Roma também estava ativo nos dias em que o apóstolo Paulo, na ocasião que se escreveu aos cristãos a Roma, ele declarou em Romanos 1,25: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que o bendito eterna. Amém. Hoje encontramos duas versões dos 10 mandamentos. A primeira original, escrita pelo dedo de Deus nas tábuas de Deus, pedra relatada no Êxodo de 23-17. Quanto aos mandamentos criados, modificados pelo homem, Jesus comentou sobre a prática do homem deixar os mandamentos de Deus para seguir os mandamentos do homem. Marcos 7, 6, 9. E ele respondendo disse: bem profetizou acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão, porém, o que honra, ensinando doutrinas que não são mandamentos, que são mandamentos do homem. Porque, deixando o mandamento de Deus, reterdes a tradição dos homens, como lavar do jarro dos corpos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essa. E dizia-lhes: bem, invalideis o mandamento de Deus para guardares as vossas tradições. Marcos 7, 3 vai dizer: validando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição, que vos ordenaste, muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Os mandamentos de Deus são princípios eternos, aplicáveis aos seres humanos em todos os tempos. O sábio Salomão diz: há um caminho que o homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte. Diante dos ensinamentos, vimos que hoje os 10 mandamentos da lei, em Provérbios vai dizer para nós, Provérbios 2, de 1 a 6 vai dizer: filho meu, não aceiteis as minhas palavras, e escondereis contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinaste o teu coração ao entendimento. Se clamares por um conhecimento, por inteligência, alcançarás a tua voz. Se como prata buscares, como tesouro escondido procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria à sua boca, o que vem ao conhecimento é um entendimento.
O próprio Jesus diz que naquela época havia ali muitas lutas, pessoas ali deturbando, escrevendo a palavra do Senhor de forma errônea. Hoje existem muitas igrejas, muitos pastores aí modificando o que está na palavra de Deus. Então eu digo para você, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Cuidado com o que você tem escutado, cuidado dos lugares que você tem frequentado. Verifique, estude, vê se realmente o que está ali, o que está pregando, realmente está na palavra de Deus. Querido Deus e eterno Pai, que esta mensagem o Senhor venha completar ela com o Espírito Santo de Deus no coração de cada um, dando o entendimento de entender a sua sabedoria. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Fique todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.